quem é o favorito para o título da Supercopa? Flamengo ou Botafogo? Pedrosa, você que não é de ficar em cima do muro, vamos ver se vai ficar hoje. E aí? Flamengo é o favorito na minha visão. E isso não tem nada a ver com o Botafogo em si. Isso é muito mais em relação à preparação que o Flamengo já tem com o seu técnico, com os jogadores que se apresentaram antes. O Botafogo ontem deu um bom recado, até mesmo para quem tinha algum tipo de desconfiança sobre essa carruagem, essa cavalaria não estar tão governada, digamos assim. E os jogadores ontem mostraram que não tem nada disso. O clássico é clássico, entraram muito conscientes. O primeiro gol do Botafogo mostra como esse DNA ainda está presente nesse grupo. Eu acho que se o Arthur chegar, o Botafogo ainda vai ganhar um reforço. Não que o Lobato tenha ido mal, muito pelo contrário. Ele até participa do gol. Mas eu acho que o Arthur ainda eleva um pouco mais ainda o patamar do Botafogo. Porém, dito isso, o Flamengo vai com a sua equipe completa, com todos os seus jogadores à disposição, com uma ideia de jogo já estabelecida do Felipe Luiz, e no final das contas eu acho que vem mordido também por tudo que aconteceu no ano passado. O Botafogo, as 2 oportunidades no Campeonato Brasileiro que teve, venceu o Flamengo. É um time que no último jogo entre eles, inclusive, o Botafogo teve ampla vantagem, não só no placar, mas também de futebol jogado. Então eu acho que o Flamengo tem essa pedra no sapato aí do Botafogo e vai encarar esse jogo como uma oportunidade de tirar um pouco esse estigma de ter sido derrotado pro Botafogo várias vezes em 2024. Olha, se fosse ontem, essa hora, eu ia concordar com você, eu ia acompanhar o relator, mas eu não sei se é a paulada que o Fluminense levou Você ontem. tá desnorteado ainda. Tô meio tonto ainda, rapaz. Eu ainda acho que o Flamengo chega mais preparado para essa decisão. O Flamengo está mais tempo treinando. O Flamengo fez preparação nos Estados Unidos. O Flamengo tem um time ainda muito bom, né? Muito bem dirigido pelo Felipe Luiz. O Flamengo fez um grande jogo contra o Volta Redonda. Eu vi o jogo. Além de ter visto o jogo do Botafogo ontem, eu vi também o jogo do Flamengo. Então não dá para eu só falar, o Botafogo mostrou ontem que está forte. Mas o Botafogo está forte. Mesmo tendo começado a treinar depois de todo mundo. Aquele Botafogo de 2024 está ali. Existe. Saiu o Luiz Henrique, né? Saiu o Almada, saíram outras peças menos importantes, né, no cenário recente, né? O Tiquinho, o Eduardo, ok. Mas aquele Botafogo, aquele DNA, aquele time do Arthur Jorge, na prática, ainda foi visto em campo ontem, na forma de contra-atacar, na forma de chegar rapidamente, em poucos toques, com muita profundidade, com muita verticalidade, com muita objetividade ao ataque. Isso tudo foi visto ontem. É um time ainda muito letal quando está jogando bem. E eu não vou dizer nem jogou grande coisa ontem, não. O Botafogo jogou meio que em ritmo de treino, né? Sem sacanagem nenhuma. Eu achei que o Botafogo não tinha nem como correr demais ontem, né? Pela circunstância de estar voltando a jogar ontem. Foi a primeira vez que o time principal atuou. Eu acho que esse time já um pouquinho mais bem preparado para domingo, já com mais 3, 4 dias aí, né? Passados, mais 2 treinos, talvez. Hoje, amanhã, sábado. O time do Botafogo tende a chegar, se estiver minimamente motivado para a partida, e eu acho que estará, porque é uma decisão. O Textor pode estar meio assim, tanto faz como tanto fez, mas o Textor, no fundo, embora ele já esteja aqui no Brasil há 2 anos, um pouco mais do que isso, talvez, o Textor, eu acho que ainda não entendeu 100%, integralmente, o que é a nossa cultura. E é absolutamente normal isso. O Textor não é brasileiro, o Textor não é carioca. Eu acho que para o jogador envolvido num jogo como esse, valendo o título, contra o Flamengo, para os torcedores do Botafogo, na hora ali, ninguém quer saber se o Botafogo está sem treinador, se voltou depois, se perdeu os jogadores e não contratou. Todo mundo vai querer ganhar, mas ganhar mesmo. Então eu vejo um Botafogo entrando, sim, na hora H, na prática, vai entrar com a faca nos dentes e vai dar a mesma importância que o Flamengo está dando. Tudo isso para dizer o seguinte, eu acho que o Flamengo chega um pouquinho mais preparado para a decisão. É favorito? Cara, se você quiser usar isso como critério para apontar algum favoritismo, ok, para você interpretar o que eu estou dizendo. Mas para mim, sinceramente, isso não é muro, é simplesmente uma opinião de fato. Eu acho que não tem favorito. Eu não vou ficar surpreso com absolutamente nada que acontecer. Eu acho que pode dar Botafogo tranquilamente, né? E não vejo ninguém com vantagem. Me cornetou, falou, acho que você não vai ficar no muro. Era para você ficar no muro, para poder falar, bom, então eu vou ficar no muro também. Mas deixa eu empatar, então. Brincadeira, isso? Eu acho que não tem. Você acha que tem favorito, Medeiros? Para mim, o favorito é o Botafogo. É o favorito? É bom, eu gosto de ouvir. É o Botafogo. Sustente a sua. Sem clubismo, hein, por favor. Para mim, o favorito é o Botafogo, porque eu acho que criou-se uma narrativa no noticiário em geral, que o Botafogo perdeu o meio time, que o Botafogo mudou tudo pro ano. As maiores saídas foram porque o Botafogo quis.
O Tiquinho o Botafogo usou como moeda de troca para o Santos. O Marçal o Botafogo não quis renovar. O Eduardo também. O Botafogo fez uma análise e não contou mais com esses jogadores para 2025. Mas Luiz Henrique e Almada não são um caso, né? Júnior São Santos os também. dois. O Júnior Santos, também, o Júnior Santos, o Botafogo aceitou a proposta do Atlético Mineiro, já sabendo que vai vir uma reposição que a gente vai falar mais tarde aqui do jogador que o Botafogo está contratando. Bom. Então, assim, Mas peraí, é quem eu tô pensando? É. Que passou pelo Vasco? Exato. Não é reposição do Júnior Santos. Já vou adiantando aqui. o Botafogo entende Não, que é uma não. reposição do Não, Júnior conta aí Santos. pra Não gente. chega nem perto. Quem é quem? É quem, Pedrosa? Fala aí, pô. Juan Cruz. Juan Cruz, Vou deixar ele falar que tem mais ex-Vasco detalhes. Juan Cruz, ex-Vasco e Santos, está no Ludogorets da Bulgária, enfim. Segundo o scout do Botafogo, muito bem avaliado lá, com números muito bons na Bulgária. Mas o torcedor vascaíno não gosta dele. O Ludogorets é o time que Irmão, tava no Nonato. Qualquer cara que veste a camisa do Botafogo se transforma. Não, o olha Marlon só. Freitas não era esse jogador. Eu não não me- era. Eu não sei o que Impressionante, aconteceu né? com o Marlon Freitas. Eu não me coloco numa posição de quem sou eu para duvidar do scout do Botafogo. Muito pelo contrário. Eu acho que é o scout que tem muitos e muitos acertos. O Botafogo é fruto desse scout também. O ponto é, gente, o Juan Cruz, quando ele se transferiu para o Vasco da Gama, ele só fez 2 jogos. Mas ele não fez só 2 jogos porque ele teve pouco tempo. Ele fez 2 jogos porque ele não tinha condições de atuar no Vasco da Gama. Porque o titular dele era o Pedro Raul. Se ele fosse um pouquinho melhor, ele teria condições de atuar no Vasco da Gama com mais minutos. Então, assim, tudo bem que eu não posso tirar esses 2 jogos como positivo ou negativo. Agora, todas as referências que eu tive dele, tudo que ele já vinha apresentando no Santos, porque o Santos abriu mão dele para emprestar para o Vasco da Gama. E ele vai para o Ludogorets. E mesmo ele tendo bons números lá, gente, o futebol da Bulgária não é régua para absolutamente nada. Com a régua que o Botafogo tem hoje, com o time que o Botafogo tem hoje, com as peças que o Botafogo contratou nos últimos anos e com a quantidade de competições importantes que o Botafogo vai disputar e se colocou para disputar nisso, o Juan Cruz, para mim, não é substituto do Júnior Santos. O Júnior Santos está numa prateleira muito acima do Juan Cruz. Ele pode até calar minha boca, mas hoje... Olha a mensagem aqui embaixo. Ó. Juan Cruz, reposição? Pergunta o futebol. Não é. Hoje não é. Esse é um jogador que vai ter que vencer essa desconfiança, tal qual o Júnior Santos, quando foi contratado. O Júnior Santos ele veio do Sanfrecce Hiroshima, do Japão, e foi muito criticada a contratação do Júnior Santos na época, em 2022, quando o Botafogo contratou. Era um jogador que não era esse Júnior Santos que se transformou Sim. no Botafogo depois de 1 ano e meio, 2 anos. Então, assim, é uma contratação totalmente de scout, só que o Juan Cruz tem essa passagem no Vasco muito rápida e que não deixou saudade. No Santos, o que a gente ouve é que na base ele realmente era muito bom, mas no profissional ele não conseguiu vingar. Verdade. E a primeira boa passagem dele no profissional é realmente na Bulgária. Aí fica a dúvida, eu concordo com o Pedrosa. A Bulgária é parâmetro? Será que aqui no Brasil ele vai conseguir repetir os bons números da Bulgária? Na Bulgária, realmente, ele tem bons números de participações em gols. É um jogador que pode jogar como centroavante, é um jogador que pode jogar como segundo atacante. Então o Botafogo pensa nele como realmente um substituto para o Júnior Santos. Se vai dar certo? Aí E só para fazer uma meia-culpa aqui, um advogado do diabo, digamos assim. Pode botar os comentários na tela pra gente O ler os Botafogo comentários tem da um galera. time muito mais estruturado do que o Vasco tinha. Todo jogador, ele precisa de contexto. Então, quando você chega no contexto que tá o Botafogo hoje, que é um time mais organizado, que tem grandes jogadores, é um contexto 1000 vezes melhor do que o Vasco voltando da Série B, naquele momento, começo de 2023, e onde ele também não teve grandes companheiros ao seu lado. Então, acho que a vida dele no Botafogo pode ser muito mais fácil do que a vida dele no Vasco da Gama. Mas o futebol búlgaro não é parâmetro.